Senhor, eu acho que eu nunca tive com tanta vontade de saudar com paz do Senhor, porque a saudação da paz do Senhor, toda vez que você diz paz do Senhor, de um para um, é uma paz, mas quando você diz paz do Senhor, e uma igreja responde paz do Senhor, tem tudo a ver. É por isso que os escritores do Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, ele, em todas as cartas dele, com exceção de duas, ele dizia assim: graça e paz. Mas nas cartas para Timóteo, as duas, e para Tito, ele dizia assim: graça, misericórdia e paz. Já o apóstolo João, na segunda dele, ele diz assim: o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, as quais eu as amo, graça, misericórdia e paz. Mas nessa hora que você é convocado para estar aqui, igual eu fui, meio que de última hora, eu prefiro a saudação do apóstolo Pedro, porque ele diz assim: que a graça e a paz vos seja multiplicada. Então a gente precisa de uma graça multiplicada para estar aqui. E é a saudação de Pedro que me faz ficar um pouco mais forte nessa hora. A multiplicação da graça. Assim, o texto que o irmão Vanderlei leu, Mateus capítulo 8, versículo 10 e 11. Onde Jesus se maravilhou pela fé do centurião. Porque o centurião disse assim: dizei uma palavra, e o meu servo será salvo, será curado. Então, Jesus disse: na verdade eu vos digo que muitos virão, tanto do Oriente, quanto do Ocidente, e assentarão à mesa ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó, na mesa do reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque os apóstolos pensaram que era uma exclusividade dos judeus. Só os judeus poderiam sentar ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele falou: não, vocês estão enganados. Vai vir gente do Ocidente, do Oriente, e esses também se assentarão ao lado de Isaque, Jacó e Abraão. E sabe de onde você é? Do Ocidente e do Oriente. Nós somos do Ocidente e do Oriente. E é por isso que hoje ele diz: vocês se assentarão ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. É Jesus que disse isso. Nós podemos tomar o texto como uma profecia, como uma promessa dele. Mas se é uma profecia, desde que saiu da sua boca, ela vem se cumprindo. Porque a cada dia, mais e mais, tem aceitado o convite para se assentar ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. É uma profecia que se cumpre a cada dia. Todos os dias se cumpre essa profecia. Se eu tivesse que colocar um título para essa ministração, talvez seria assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, os patriarcas. Hoje é um culto de Santa Ceia, pastor Marcelo. Aliás, hoje a responsabilidade aumenta, porque estar à frente de um dos mestres não é fácil, gente. É um culto de Santa Ceia, e eu quero ministrar uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento para esses dias pesados que estamos vivendo, uma palavra de admoestação para o teu coração, para passar mais essa barreira, porque vai terminar, assim como dissemos outro dia, é o dedo de Deus. Ele tem o controle de tudo, Ele nunca perdeu o controle. Assentados
com Abraão, Isaque e Jacó. Quem são esses convidados? Quem estará ali? Existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, em que, naquela situação, Jesus estava em Nazaré, a partir do verso 16, e ele costumava ir aos sábados na sinagoga. E naquele sábado, chegando Jesus na sinagoga, foi aberto o rolo e entregado nas suas mãos, e quando ele abriu o rolo, era o que estava escrito no capítulo 61 de Isaías. Então ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos de espírito, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, entregou para o ministro e se assentou. Mas ao se assentar, ele percebeu que todos estavam espantados, assustados e olhando para ele. A Bíblia diz que todos estavam fitando nele. Então ele devolveu o olhar e disse assim: hoje se cumpre as Escrituras aos vossos ouvidos. Então, se tivesse um versículo na Bíblia que pudesse representar o ministério de Jesus, fundamentar o ministério de Jesus, eu diria que esse versículo, esse capítulo de 61 de Isaías e o paralelo de Lucas 4, é o que representa, o que dá base, o que fundamenta o ministério de Jesus. Porque ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me enviou para apregoar boas novas, para evangelizar os pobres. Os pobres. Aqui não são somente os pobres financeiros, os pobres de recursos financeiros. Ele enviou para pregoar boas novas aos pobres de espírito. Ele enviou para evangelizar os pobres emocionais, os pobres existenciais, os pobres de natureza psicológica, os pobres de qualquer natureza, porque aos olhos dele nós somos pobres. Não é o dinheiro que diferencia a nossa natureza, nós somos pobres. E ele veio pregar, anunciar, evangelizar a mim e a você que somos pobres. Mas ele veio também, segundo esse texto, para curar os quebrantados de coração. Aquele que tem o coração quebrado, amargurado, sofrido, dilacerado, estilhaçado, moído, triturado. Ele me enviou para curar os corações desse tipo de gente. Corações desenganados, traídos, corações marcados pela lágrima do choro triste, corações que falta qualidades para dá-los. Jesus veio para curar esse tipo de coração.
Não há nenhum tipo de quebrantamento que Jesus não possa curar no coração. Ele enviou-me também para anunciar a liberdade aos cativos. O Evangelho tem como objetivo libertar a pessoa do cativeiro. Que cativeiro? O cativeiro da alma, o cativeiro psicológico, cativeiro emocional, existencial, cativeiro da religiosidade, cativeiro espiritual, cativeiro do vício. Que vício? Qualquer tipo de vício. Jesus veio para romper, para quebrar as algemas, para quebrar os grilhões, para te tirar das prisões. Ele veio bater a chave na jaula e dizer: eu sou Deus, eu sou o teu Criador. Ele veio para te libertar. Mas o texto diz que ele também veio para dar visão aos cegos. Os cegos que não enxergam, esse também. Esse também. Mas ele veio para curar a cegueira espiritual da humanidade. Ele veio para abrir os olhos dos mortos. Ele veio para dar uma visão de reino, porque você é filho. Ele veio para abrir os seus olhos. Ele veio para tirar a tua cegueira. Ele veio para nos dar a visão da vida, a visão de futuro, a visão de esperança. É para isso que Jesus veio. É por isso que ele veio. Ele veio também, e por último, para libertar os oprimidos, os humilhados, aqueles que sofrem algum tipo de tirania, de uma opressão desnecessária, aqueles que andam cabisbaixos, calejados pela vida. Ele veio, ele está aqui. Portanto, se nessa noite existe alguém aqui com essas características, com esses sentimentos, nessa situação, coração quebrado, estilhaçado, moído, triturado, aquele que está assistindo na internet, Jesus veio exatamente para isso. Jesus não veio para outra coisa senão para isso. Ele veio principalmente para isso, precisamente para isso, exatamente para isso. Ele quer transformar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Ele quer mudar o nosso caráter, a nossa forma. Ele quer dar um upgrade na nossa história. Ele quer mudar a sua história. Ele está mudando a sua história. A sua história a partir de hoje não vai ser a mesma. Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. E mais, se você for no texto de Isaías 61, verso 3, que é o paralelo, ele diz que ele veio para tudo isso, mas ele veio para tirar, para colocar na sua cabeça uma coroa em vez de cinza, derramar sobre você o óleo de alegria em vez de espírito quebrantado. Ele veio fazer de você carvalhos de justiça, plantados pelo Pai. E então serão e estarão assentados à direita de Abraão, de Isaac e de Jacó no reino dos céus. Foi para isso que Jesus veio. Foi por isso que ele veio. A segunda verdade e a segunda lição que eu quero refletir com vocês é que tudo isso é pela graça. É pela graça.
é somente pela graça. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 4, que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos quando recebeu a notícia da morte de Saul, seu avô, e de seus 3 filhos, e também a morte de seu pai Jonatas, na guerra. Agora, ele está sem avô, ele está sem pai, ele está sem os 3 tios, e ele tinha 5 anos. 5, na Bíblia, representa graça. É por isso que aqui, para a vida desse moço, Deus já estava apontando para ele que ele ia viver uma vida amargurada sim, mas coberto pela graça. Agora Mefibosete, que é o nome desse personagem, não tinha ninguém. Ele só tinha a sua ama, a mulher que cuidava. Então, foi cantada uma música hoje aqui que se chama Sozinho Nunca Mais. Mefibosete agora estava sozinho? Não, ainda não. A ama agarrou Mefibosete e saiu, correu em desespero, tomada pelo pânico, com medo, apavorada. Mas a Bíblia diz que ela caiu e Mefibosete quebrou as pernas. Por isso, Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. A Bíblia faz questão de mencionar a idade de Mefibosete, 5 anos, para apresentar e para nos informar que a graça estava sobre ele. E essa representação de Mefibosete é a minha e sua. Muitas vezes calejados pelo pecado, mancos, coxos, porque é assim que o pecado faz. Mas a graça tem estado sobre nós. Mefibosete, o nome é de não dá para garantir a origem, mas a maioria dos teólogos diz que Mefibosete significa vergonha destruidora. E se não está bom, pode significar também aquele que espalha vergonha. Agora, aleijado, um nome, vergonha, coxo, manco, claudicante. Mas a graça estava chegando, estava alcançando Mefibosete. Capítulo 9 de Samuel diz que o rei Davi certo dia chegou e disse assim: será que existe alguém da família de Saul que ainda vive? Eu gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade com Jonatas. Então, convocaram a Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se ao rei Davi. E o rei Davi então indagou: tu és Ziba? Ele respondeu: sim, sou Ziba, teu servo. Ziba, existe alguém da casa de Saul, da família de Saul, da casa de Jonatas, para com quem eu possa usar de benevolência, de misericórdia, para que eu possa usar de graça e com a graça? Ziba respondeu assim: sim, majestade, existe um filho de Jonatas, mas é aleijado dos pés. E onde está?
Ele está na casa de Maquir, em Lodebar. Segundo Samuel capítulo 9, de 1 a 4 foi lido. Porventura resta alguém da casa de Saul para quem o possa usar de misericórdia? O rei perguntando. Sim, majestade, mas é aleijado, é coxo, é manco. Como é o nome dele? Vergonha destruidora. Como? Aquele que espalha vergonha. E onde está ele? Está na casa de Maquir. Maquir significa vendido. Na terra de Lodebar. Lodebar, terra sem pasto, terra árida, uma terra de esquecimento, terra sem esperança, terra sem sonho, terra onde enviam os cegos, os aleijados, os enfermos, para viverem de forma indigna. Terra dos esquecidos, terra dos desqualificados, dos incapacitados, terra dos anônimos, dos inválidos, terra dos improváveis. Era ali que vivia esse jovem, Mefibosete, crescendo numa trajetória negativa. A vergonha destruidora, vivendo na casa do vendido, em uma terra sem esperança. Assim vivia Mefibosete, sem futuro, perplexo com sua situação, sozinho. Aos olhos do mundo, sem saída. Aos olhos do mundo, um inválido. Aos olhos do mundo, um improvável. Mas para Deus não. Porque Davi, o rei Davi, tipificando Deus, ele disse assim: manda buscar Mefibosete. Arruma minha carruagem, pega os meus servos e vai buscar o aleijado. Vai buscar aquele que espalha vergonha. Vai buscar aquele que mora na casa de um vendido. Vai buscar aquele que vive sem esperança, numa terra sem esperança, numa terra sem futuro. Para mim tem futuro. Vai buscar Mefibosete. Então, pastor Marcelo, eu fico imaginando os servos de Davi chegando na casa de Maquir. Maquir, eu vim em nome do rei Davi para levar o aleijado. O rei quer o aleijado no palácio. O rei quer o aleijado na casa dele. O rei quer o aleijado na mesa dele. O rei quer o aleijado sentado com ele. O rei quer o aleijado com ele. É a graça. É a graça. Mefibosete chegou no palácio. E a Bíblia diz que ele se prostrou em terra, se inclinou para o rei.
E Davi olhou para ele e disse assim: Mefibosete, o rei te chama pelo nome. O rei chama cada um de nós pelo nome. Mefibosete, não temas. Então Mefibosete caiu outra vez, se inclinou a Davi e disse assim: mas meu senhor, quem sou eu para tu teres direcionado o teu olhar para mim, que mais pareço um cão morto, um inválido? Quem sou eu? Eu não tenho nada para te oferecer, porque o Senhor olhou para mim. Porque o Senhor olhou para mim. O que eu tenho para oferecer, pastor Marcelo? Então o rei disse: você não tem nada para me oferecer, mas eu usarei de beneficência para contigo, te restituirei, e tu comerás na minha mesa continuamente. Quantos de nós somos representados por essa história? Quantos de nós já nos vimos representados por Mefibosete, com vergonha do nome, vivendo sem esperança, calejado pela circunstância, pelos tombos, sem motivação para viver, flechados pelo pecado, coxos, porque o pecado nos deixa coxo, sem visão, porque o pecado nos deixa vesgo. Aquilo que você vê com pecado não é o que você devia ver sem pecado. Por isso que ele veio curar os cegos, dar visão. Essa era a nossa situação sem Jesus. Mas quando a graça, quando ela nos alcança, assim como Davi mandou o servo tomar Mefibosete, a graça nos toma, a graça nos invade, ela nos enche. Mas aí nós olhamos para Jesus e perguntamos assim: o que você viu em mim? Quem sou eu para ter os olhados para mim? Mas a graça é assim que ela atua em nós. Mas quando nós apresentamos a Jesus, nos inclinamos a Ele, Ele diz assim: eu não vi nada, mas eu vou te restituir, e você vai comer na minha mesa, como um dos meus filhos. É a graça, é pela graça. A Bíblia diz, irmãos, numa das cartas de Pedro, que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos errantes. Errante não sabe para onde vai. Errante não tem um lar. Errante não tem um objetivo. Errante caminha sem rumo. Mas peregrino e forasteiro caminham de passagem por um determinado lugar, sabendo para onde vai, sabendo o que lhe espera, sabendo onde é sua casa, sabendo onde vai assentar um dia. É assim que nós somos. Terceiro, é que muitos outros virão, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O texto é muito claro, irmãos. Os convidados
São muitos. Muitos virão. Muitos virão. Quando se soar o som da última trombeta, o mar, a terra abrirão as suas bocas e ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo. E seremos muitos. Muitos virão. Jesus que disse isso. Muitos virão de todos os lados. Muitos virão de toda raça, de todo povo, de toda língua, de todas nações, de toda nação. Muitos virão dos tempos bíblicos. Noé, os filhos de Noé, Davi, Moisés, Raabe, Rute, Neemias. Muitos virão. Muitos virão. Das 12 tribos, Rubem, Zebulon, Naftali, Gade, Aser, Manassés, Sacar, José, Benjamim. Muitos virão. Outros com menos importância do que esses. Aquele ladrão que diz: lembra de mim. Ele virá. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, saberemos seu nome. Virá. Porque muitos virão, pastor Valdir. Irmãos que nunca ouvimos falar, que nunca vimos, que não sabemos, não conhecemos, não imaginamos. Muitos virão. Irmãos que foram alcançados pelo evangelho pregado por muitos missionários, missionárias, por uma mensagem na internet, uma live, uma mensagem no rádio, porque hospedou num hotel e ganhou um exemplar do Novo Testamento. Muitos virão. Irmãos que entregaram suas vidas a Jesus em tempos muito anteriores, virão. Seremos muitos. Irmãos espalhados por todos os planetas, por todo o planeta, virão. Irmãos em lugares perdidos, Amazônia, aldeias, Xingu, China, Japão, não sei, longe. Muitos que nunca tiveram seus nomes arrolados como membros de uma denominação, mas tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Eles virão. Muitos virão. Porque a graça o alcançou. A graça tem alcançado. Muitos virão pela oração da igreja. A graça alcançou. Muitos virão pela oração insistente das mães durante anos. Muitos virão pela oração insistente de um parente. Muitos virão pelo seu testemunho de vida, pela transformação da sua vida, por aquilo que você tem testemunhado. Muitos virão, você nem sabe, mas virão. Nós não temos tanta ideia do que está acontecendo agora do outro lado do mundo. Quantas cruzadas evangelísticas estão acontecendo agora? Quantos cultos como esse? Quantas santas ceias estão sendo celebradas nesse momento? Quantos irmãos estão sendo convertidos nesse momento, entregando-se a Jesus? Por quê? Porque Jesus disse que muitos virão. Por que virão? Para sentar-se à mesa do reino dos céus, ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assentar denota conforto, segurança, prazer, paz. Ninguém chega num lugar e fica de pé se não estiver em paz. Se tiver paz, senta. Se não tiver em paz, vai embora. O assentar significa comunhão. A comunhão traz revelação, perdão, quebrantamento, paz, liberdade. O assentar na mesa da comunhão fortalece os ossos,
traz esperança, cura, traz honra, traz liberdade, traz dignidade, traz reconhecimento. É por isso que Davi olhou para Mefibosete e disse: você ceará comigo hoje e continuamente. É claro que, como nós temos ceia, eu quero caminhar para o encerramento. É claro que será maravilhoso quando chegarmos naquele dia e olhar aquela grande mesa e nos sentarmos ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó e outros mais. Pessoas que tiveram sua história contada e registrada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, estarão lá. Eu fico pensando como seria glorioso naquele dia segurar o cálice, olhar para Abraão, para Isaque e para Jacó e dizer assim: Abraão, eu tenho comunhão contigo. Isaque, eu tenho comunhão contigo. Jacó, eu tenho comunhão contigo. Mefibosete, eu tenho comunhão contigo. Pelo sangue de Jesus eu tenho comunhão contigo. Mas também, irmãos, seria indescritível, impossível narrar aqui. Poder sentar à mesa do reino dos céus, poder olhar para qualquer outro tipo de pessoa que aqui na terra era um inválido, mas reconheceu em tempo e foi perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Mafiosos, ladrões, assassinos, e olhar para ele e dizer: eu tenho comunhão contigo, pelo sangue de Jesus. Porque ele teve a chance e reconheceu. Será tremendo, irmãos, assentado na mesa do reino dos céus, olhar para o semblante de um pai, radiante de alegria e felicidade, porque ele orou a vida inteira pelo um filho, e ele morreu e o filho ficou. Mas quando ele chegou lá na mesa, ele olhou para a porta e viu que a oração dele, o testemunho dele valeu a pena, porque ele viu o filho dele entrando. Imagina como seria uma mãe que ora 30 anos, 40, 25, não sei quanto, os joelhos calejados de oração, e naquele dia ela senta na mesa e vê o filho entrando pela porta, e ela diz assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. A mesa do reino dos céus é a mesa da comunhão preparada pelo rei para os seus filhos. É a comunhão dos filhos de Deus, todos juntos. Você é filho de rei, você é filho do rei, mas não é do rei Davi. Você é filho do rei dos reis. Você é filho do rei da glória. É por isso que ele te colocou assentado na mesa, ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se coloque em pé, irmãos. Se coloque em pé, irmãos. Pastor Valdir, Deus abençoe essa palavra no coração de cada um, que o Espírito Santo possa aplicar como lhe convém. Amém, irmãos?